Boa noite, nós estamos ao vivo. Quanto tempo que eu não apareço aqui para fazer live com vocês, né? Eu já estava com saudades. Vou esperar um pouquinho até o Instagram avisar para os contatos, para todos aí que nós estamos ao vivo. E eu estou muito feliz de iniciar esse novo projeto com uma amiga muito especial, onde a gente vai falar de um tema que muitas mulheres vinham falar comigo e vêm até hoje pessoalmente, virtualmente, falando sobre essa questão da maternidade, né? Muitos de vocês sabem que eu amo estudar essa fase da infância, existe muito significado aí. Antes estudando sem uma formação, era livre, hoje estudando, né? Estou em formação em bacharel em psicanálise. E eu queria trazer para vocês alguém que também tenha não apenas a teoria, mas a experiência também. Essa experiência da maternidade, essa experiência da maternidade com essa psicanálise também, né? E a Mel aceitou fazer parte desse desafio aí, dessa série. Então hoje vai ser o primeiro dia, tá? Vai ser a primeira terça-feira. Nós estaremos aqui nas próximas 4 terças-feiras. Então, segunda quinzena de agosto, primeira quinzena de setembro. Sempre nesse mesmo horário. A live vai ficar gravada, vai ficar salva tanto no meu perfil quanto no perfil da Mel. Então, Dai, não consegui ouvir inteiro, não consegui estar presente. Vocês conseguem também assistir online. A diferença do online não gravado, a diferença do gravado, do online presencial aqui, é que você consegue perguntar, você consegue interagir. Então, você que entrou agora, não deixa de clicar nesse aviãozinho aqui embaixo. Você vai ver um aviãozinho, clica no aviãozinho, envia para os seus contatos, que hoje o tema vai ser muito interessante, tá bom? Um bate-papo muito descontraído, muito leve. A nossa intenção é trazer esse conteúdo para vocês sem esse peso, né? Mamães que estão aqui, mamães que vão ouvir depois, já tem tanto peso na maternidade, nós mulheres já vivemos tanto peso, então por que colocar mais um peso? A nossa intenção é trazer o tema com leveza, tá certo? Acenem aí pra mim, quem já tá ao vivo, se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão conseguindo me ver nitidamente aí. E eu já vou ver certinho aqui pra gente já chamar a Mel, que ela já tá aqui com a gente, tá bom? Boa noite, Fran, seja bem-vinda. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tá tudo bom aí o áudio? Só escrevam aí pra mim no comentário, por favor, pra gente seguir. Lembrando, hoje é a primeira terça-feira, vendo e ouvindo perfeitamente. Obrigada, Fran. Obrigada, Batata, Maiara. Obrigada, gente. Eu vou chamar já a Mel aqui, porque hoje eu também vou aprender muito, que nem vocês. Então eu quero deixar muito espaço aqui pra Mel, tá certo? Deixa eu ver, a Mel tá aqui, eu já vou convidar ela. Mel, tô te mandando e clicando no aviãozinho. E a Mel já estará com a gente. Boa Olá, noite, Mel. boa noite. Tudo bem? E aí, todo mundo me ouve? Tô Tudo te ouvindo. certinho? Ah, que bom, eu também. Certinho. Eu só vou pedir para você, porque a gente tá cortada, se você, se Uh, der pro seu rosto. Isso, pra aparecer mais Joia, seu. melhorou? Perfeito. Boa Fechou. noite, Mel. Boa Obrigada, noite. primeiramente, por você ter aceitado essa jornada, que é um tema tão importante que a gente precisa falar. E o pouquinho que eu conheço, assim, da sua história, do que a gente já conversou, você tinha que trazer esse conteúdo mesmo pra gente. E eu vou deixar esse espaço para você se apresentar para todo mundo, tá bom? Ah, tá joia, Dai. Bom, primeiro eu queria começar agradecendo, né, o convite para estar falando desses dois temas que me atravessam assim com muita profundidade, né? Você já sabe, a gente vai transbordar isso para mais mulheres aí, para mais mães, né? Que a psicanálise e a maternidade, né? Eu vim para a psicanálise em decorrência da maternidade, né? E esse encontro foi assim fantástico, foi um divisor de águas da minha vida. E
eu acho que fez muito sentido para mim e eu espero que faça muito sentido para outras pessoas também que a gente quer atingir. Bom, eu acho que eu vou começar me apresentando, então, porque é a primeira vez que eu estou aqui. Fica à vontade. Bom, meu nome é Melise, eu tenho 36 anos, eu sou casada há 12 anos. Desses 12 anos de casamento nasceu o fruto, né, do nosso casamento, que é o meu filho Otávio. E junto com o Otávio nasceram os desafios, né, da maternidade. Então, assim, ele foi muito desejado, ele foi muito querido, mas ele veio num susto muito grande também, porque a gente não imaginava que ele ia vir tão rápido, né? Eu tomava anticoncepcional por muito tempo, e aí quando nós resolvemos ter um filho, a gente falou, então vamos, né? Vamos parar e vamos, deixa Deus mandar, né? E aí no primeiro mês eu descobri a gestação. Então, assim, a gente não teve nem tempo de tentar muito, né? Ele já estava esperando lá para vir. E foi uma gestação, assim, muito boa, muito feliz, muito bem aproveitada por mim, eu acho. Até por existir já esse desejo, eu acho que o Otávio ele já tinha um lugar aqui na nossa casa, na nossa família, né? E a gente sabe que isso é muito importante, né? A criança ela já vir desse lugar de desejo dos pais, né? Mas em 5 meses aí eu comecei a ter oscilações de pressão arterial, né? E aí as coisas começaram a ficar um pouquinho mais difíceis. Eu precisei fazer acompanhamento com a obstetra junto com o cardiologista. E aí uma briga, né, do cardiologista me falar que eu não era, que eu não tinha problema de coração e a obstetra com a preocupação dela também de isso vir a ser uma pré-eclâmpsia e tudo mais. Então, do meu quinto mês até o nono mês, assim, foi uma gestação de muitos altos e baixos. E até que meu cardiologista falou assim, Melise, eu não vou te prescrever remédio, eu vou te encaminhar para uma psicoterapia, porque eu acho que toda essa ansiedade, essa pressão que a gente sabe que as mães já enfrentam, essa preocupação de ser muito boa, de querer dar conta de tudo, de ser uma mãe perfeita para o seu filho, isso está te sobrecarregando de uma tal forma que isso está gerando questões físicas para você, né? Então foi através da sensibilidade de um médico que eu fui para a psicoterapia, né? E aí essa terapia veio com o acolhimento de uma psicanalista. E aí desde então as coisas começaram a fazer muito mais sentido na minha vida. E aí as coisas melhoraram e eu consegui levar a gestação. E aí veio um parto um pouco complicado também, que eu estava precisando ser do susto, porque ele estava com o cordão umbilical enrolado no pescoço. Eu tive uma crise de pânico no parto. Hoje eu entendo, né? Hoje eu sei que eu tive uma crise de pânico. Existia o risco de morte iminente, né? Real, de fato. E hoje eu enxergo isso. Mas graças a Deus nós passamos e aí o nosso trajeto começou. E aí nós estamos aqui. Hoje ele vai, em novembro ele completa 7 anos. E graças a Deus, com os estudos e com a busca da análise pessoal também, a nossa relação tem melhorado bastante. Então, foram várias emoções, né? Fora É, a maternidade em si, né? E é legal quando você fala da sensibilidade da médica, porque é algo que sim. deveria ser comum, mas é muito raro. E é interessante ela ter essa sensibilidade, entender que o corpo ele somatiza os nossos conflitos, as nossas emoções, né? Não é tudo Uhum, físico, é muito importante isso. com certeza. E assim, uma coisa que eu falo constantemente para as pessoas que eu tenho conversado e escutado, Dai, é esse desafio que a mulher enfrenta hoje. A gente se colocou num lugar pela sociedade de ter que dar conta de tudo, sabe? E essa conta nunca vai fechar, sabe? A gente não vai conseguir ser mãe de excelência, com profissional de excelência, com dona de casa de excelência, com esposa de excelência. Isso nunca vai fechar, porque nós somos seres humanos, né? E a gente sabe que a gente não consegue dar conta de tudo. Uma coisa sempre vai ter uma pontinha solta aí, né? E essa sobrecarga social, vamos falar assim, veio muito forte para mim, sabe? Porque eu estava acostumada a dar conta de tudo. E o Uhum. Otávio veio para desconstruir totalmente isso que eu tinha de controle, né?
E Sim. então aquela mulher de antes se desconstruiu toda para dar lugar à mãe, né, de hoje. Uhum. Se faz necessária essa desconstrução. Acho que é muito interessante quando você traz a questão dessa cobrança social que a mulher tem, que Uhum. cada vez assim, veio mais uma tarefa, então peraí, você tem que equilibrar mais um prato, veio mais uma, equilibra, não sei como você vai fazer, mas você precisa equilibrar. E tá tudo bem, né? Para as mulheres que estão ouvindo a gente hoje, que vão ouvir depois no gravado, está tudo bem não dar conta de tudo, né? Então não precisa entrar nessa neura social, você não precisa, ainda que vá acontecer, né? Também não precisa se cobrar para que você não se cobre, né? Porque senão a gente também entra. Então, a gente vai se cobrar, mas assim, você se permitir se conhecer, né? Que nem a Mel trouxe aqui, você se conhecer para que você saia dessa cobrança, né? Para que você entenda o porquê que você se cobra, o que que acontece, e você permita que você quebre esse ciclo, né? É muito importante, né? Sim, eu acho que nessa era digital que a gente vive, é muito fácil a gente se comparar, né? E a gente sabe que a gente mostra na rede social só o que a gente quer mesmo, né? E eu acho que a maternidade, ela sempre foi pintada de uma forma muito romântica, né? É óbvio que existe o amor, que a gente, só sendo mãe para saber mesmo, do jeito que a gente ama o filho da gente. Mas também existe todo um vínculo que precisa ser criado, existe toda uma dor que essa mãe acessa de uma infância, porque assim, ao olhar para nós, né, como sendo mães, como foi para nós sermos filhas, né? Então assim, começa por aí, sabe? Então a gente acessa assim muitas coisas que ficam lá escondidinhas e que quando essa maternidade vem à tona, a gente revive tudo isso, né? Uhum. É legal que é uma pincelada para quem chegou agora. A gente está no primeiro dia e a gente está dando uma pincelada aqui porque a gente vai abordar nessas próximas terças-feiras a fundo todos esses pontos que a Mel trouxe aqui. A Miriana, quando a gente se torna mãe, muitas vezes esquecemos do nosso lado mulher. Não podemos É, deixar isso acontecer, tem que equilibrar. Com certeza, né, você Mel? sabe, falando, pegando o gancho da mim, eu tenho uma questão, o Otávio ele tinha acho que uns 5 meses, e eu conto essa história para todo mundo, que eu acho faz muito sentido, assim. Eu estava para voltar a trabalhar, assim, né, e que já foi uma dor imensa também, mas isso pode ser contado um pouquinho mais para frente, mas é um luto que a gente passa, né, mas eu lembro que eu fui fazer o cabelo, assim, e em determinado momento eu cheguei no salão e eu falava, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Sabe? Eu não podia estar aqui, o meu filho tá lá. Parecia que eu saí faltando um braço, assim, sabe? Parecia que faltava um pedaço da gente, assim. E isso tudo eu acho que tem muita influência do meio social, né? Porque a gente não deixou de ser mulher, a gente só agregou mais uma função, né? E a gente Uhum. sabe que a gente pode agregar, que a gente vai dar conta. Mas parece que depois que você vira mãe, a gente não é mais nada a não ser mãe, sabe? E é isso que a gente precisa. Eu acho que isso deve ser um fator muito preponderante para a doença, principalmente materna. A gente não pode esquecer da mulher que a gente foi, que a gente é, sabe? A gente precisa ter autocuidado, a gente precisa se amar, a gente precisa fazer coisas que a gente gosta, porque não tem como a gente criar seres socialmente felizes, né? Saudáveis, se a gente não tá bem, né? Se a gente não se vê saudável, entendeu? E isso envolve muitas Uhum. coisas, né? Desde a saúde física, saúde mental, o lazer, o trabalho em si. Eu converso com muitas mães que têm muita dificuldade, né, nesse retorno ao trabalho. E sim, é uma dor extremamente, assim, como é que eu posso dizer? É uma culpa junto com uma dor, sabe? E Uhum. parece que tudo que acontece com a criança é porque você está trabalhando, é porque você não estava lá, como se a gente tivesse o poder de colocar essa criança dentro de uma redoma e seguir com ele quietinho ali, Uhum. bem cuidado, ninguém vai fazer mal, que não vai adoecer. E a gente sabe que não é assim, né? Cada um Sim. vai enfrentar os seus desafios. E eu acho que as coisas começaram a mudar para mim quando eu entendi que o Otávio era um ser único, individual, que ele ia ter os Uhum. problemas dele, que ele ia ter as questões dele, que ele ia ter que passar pelas frustrações dele para se constituir como um ser humano, né? Isso Uhum. tudo veio através do autoconhecimento
e hoje através dos estudos também, né? A importância, né, Mel? Hoje a gente já entramos, né, no assunto. Eu ia falar, íamos entrar, não, já entramos. Então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa desvendando a maternidade, iluminando os desafios da mulher atual. Então a Mel já deu uma introdução aqui dessa cobrança social, né? E eu vou deixar, Mel, que você traga pra gente aí o conteúdo que você preparou. E eu estou por aqui. Vocês que estão aqui online, que nem né, a Miriane mandou, mande aqui comentário, a gente pausa, responde tudo. É muito importante também essa interação, que é um bate-papo, que nem eu falei no começo, é para que seja leve esse bate-papo. Sim, Então, fique à vontade, Mel, trazendo eu conteúdo. acho que leve do jeito que tem que ser o maternar, sabe? Não precisa Uhum. ser doloroso, não precisa ser sofrido, não precisa vir cheio de cobranças. Eu acho que para sermos mães, nós temos que ser quem de fato nós somos, né? E só assim o nosso filho vai conseguir se constituir como uma pessoa, um ser único, individual aí, com desejos, com vontades, com a vida dele, né? Eu preparei para nós essa noite um pouquinho de Dona de Winnicott, que é aí o meu mestre aí, eu acho que ele me atravessa em inúmeras questões da teoria dele, dos conceitos que ele traz, né? E dentre elas, a mãe suficientemente boa, né? Que fez muito sentido para mim e faz até hoje. Constantemente eu gosto de dividir isso com outras mães, porque eu vejo que é uma constante, sabe, Dai? Não é uma pessoa, são todas as mulheres que passam por esses tipos de desafios, sabe? São todas as mulheres que se cobram, são todas as mulheres que têm dificuldades, é, essa dificuldade de fazer esse encontro, sabe, da mulher que éramos com a mãe que somos hoje, né? Então, o Winnicott, ele traz para nós, e eu acho que é um conceito até um pouco reconfortante, assim, para as mulheres, saber que essas falhas, né, que ele chamou de intrusões, ajudam a constituir psiquicamente os nossos filhos, né? Então, eu vou falar um pouquinho dele, vou contar um pouquinho da história dele para vocês conhecerem. O Winnicott é um psicanalista pós-freudiano inglês. Ele teve uma infância muito privilegiada, né? O pai era um político e ele cresceu rodeado de mães, de mãe, né? Da mãe, de mulheres, de babás, de tias, enfim. A casa muito rodeada de cuidado, de amor, né? Então isso com certeza fez com que ele se debruçasse, né? Essa experiência positiva fez com que ele se debruçasse nos estudos da mãe e do bebê, desse vínculo maravilhoso que é constituído através da mãe e do bebê, né? Ele trabalhou em hospitais, né? Ele atendeu na Segunda Guerra e ele viu, ele trabalhava como pediatra, né? Ele era médico pediatra, e ele viu muitas crianças serem retiradas, né, do cuidado dos pais e colocadas em lugares, né, que não existisse tanto risco, né, da guerra. Mas isso questionava o Winnicott. Até que ponto isso é saudável para uma criança, né? Até que ponto essa criança vai estar de fato protegida? Porque será Uhum. que não é melhor essa criança estar junto com a família, estar nesse vínculo materno, né? E isso fez com que ele fosse desenvolvendo a teoria. E aí nós chegamos em duas teorias que eu gostaria muito de compartilhar com vocês, dois conceitos, que é o ambiente suficientemente bom e a mãe suficientemente boa, né? Não dá para a gente ser mãe se o ambiente não for um ambiente facilitador, né? Se a gente não tiver uma rede de apoio, se o pai não for um pai presente, ou enfim, quando a gente fala pai e mãe, é importante ressaltar que a psicanálise mostra para a gente a função materna, a função paterna, né? Não necessariamente precisa ser executada por uma mãe e por um pai. A gente precisa nomear isso para que essa criança se sinta amparada, tanto na função paterna, que tem aí a imposição da lei e tudo mais, quanto na função materna, que tem esse poder de estruturar psiquicamente a criança, né? E aí esse ambiente facilitador foi o que o Winnicott chamou de ambiente suficientemente bom, né? Que é onde tudo conspira para que a mãe possa se doar no seu maternar de uma forma mais leve, mais saudável, amparada, né? Tanto psiquicamente como tem outras questões sociais, financeiramente, né? A gente sabe que tudo influencia na maternidade, né? E aí ele entra com o conceito da mãe suficientemente boa, que é essa mãe que tem esse jogo de cintura
de conseguir dar o que de fato o bebê precisa, mas também é assim, não gratificar muito e não negligenciar muito, né? É dar aquilo de fato que o bebê precisa, mas deixá-lo experienciar algum tipo de frustração, Uhum. porque essas intrusões que ele chamou ajuda a criança na constituição do seu psiquismo, né? E somos nós as responsáveis para darmos ferramentas para que essas crianças consigam é, é, começar a sentir essas frustrações, né? Então a mãe ela pode sair para trabalhar, ficar 8, 10, 12 horas fora e depois voltar. A criança ela tem condições, né, de passar por esse tipo de frustração. E é Uhum. isso que vai constituindo psiquicamente o sujeito, né? Ele fala no primeiro momento ali, né, até os 6 meses aí da criança, ele fala dessa junção, né, que parece que somos um só. A gente é tão misturado, né, que a gente parece que é uma coisa só. E isso é de fato real, isso de fato acontece mesmo. Isso também é estruturante para a criança, né? Freud vai chamar de narcisismo primário, né? Uhum. Lacan vai chamar de célula narcísica. E aí o Winnicott vem e reforça isso com o estágio da dependência absoluta, né? Então o bebê ele tem uma dependência, tanto o bebê quanto a mãe, interligados nessa dependência absoluta de ser misturado, né? E eu me lembro que quando eu fui para análise, depois que o Otávio nasceu, a primeira fala da minha analista foi: Melise, você tá tão misturada, que eu não sei quem é o Otávio e eu não sei quem é você. E era esse o sentimento de mistura. E é muito doloroso isso, é muito sofrido, porque a criança ela não é uma extensão nossa, né? A gente precisa ver a criança como um ser individual, um ser diferente. A criança ela não vem para tapar nenhum buraco que a gente queira. A criança ela não vem para substituir nada que a gente perdeu. A criança ela vem para agregar, né? A gente está aqui para passar para a criança tudo de melhor que a gente tem, né? Então entender que nós somos os responsáveis por essa constituição psíquica dos nossos filhos e que esse tipo de falha que deixa que a gente seja humana faz bem, é estruturante para o nosso filho. Para mim foi nossa muito reconfortante, sabe? Uhum. Porque eu não preciso me mostrar perfeita, eu só preciso me mostrar sendo eu para o meu filho, sabe? E eu acho que o desenrolar dessa maternidade um pouco mais leve, um pouco mais saudável, é isso, sabe? A gente se permitir ser quem de fato a gente é, para que o nosso filho possa ser quem ele é, né? A gente não tem como ficar. Claro que isso é feito até de uma forma inconsciente. Eu acho que todas as mães fazem o que a gente tem de melhor, né? E o filho ele não vem com manual. A gente não sabe se a gente está errando, se a gente está acertando. É lógico que a gente vai debruçar sobre o filho, as expectativas, os sonhos, como a gente queria que eles fossem, o que a gente queria que eles fossem. É claro que eu quero que o Otávio seja médico, mas e aí, se Uhum. ele quiser ser um digital influencer, o que eu vou fazer? Né? Cada um vai seguir o seu trajeto, e tá tudo bem, sabe? E as coisas começaram a ficar muito mais tranquilas para mim quando eu comecei a ver a maternidade por essa ótica aí que o Nico traz, sabe, Dai? Uhum. É, quando você traz dessa questão também do ambiente facilitador, é, dá essa sensação, né? Eu imagino você que passou também por essa situação, e eu vejo as pessoas que estão ao meu redor, as mães que estão ao meu redor, nessa Uhum. questão assim, eu preciso dar conta de tudo, mas eu aprendi a não delegar. Então é como se eu fosse uma mãe inferior. Se eu não conseguir cuidar do meu filho, cuidar da casa, cuidar do marido, cuidar da amiga, mas espera aí, Sim. da onde que veio isso? Quem te ensinou? Será que foi saudável? Para essa mulher que você viu que viveu isso, que passou esse ensinamento, foi saudável? Ela se negou, ela não permitiu que outras pessoas participassem, porque hoje, eu não sei você, mas eu presencio algumas pessoas que às vezes o homem ele quer participar, mas a Uhum. mulher está tão Não acostumada deixa. e acaba não deixando, e aí você acaba impossibilitando o pai de ser pai, o homem de ser homem. Então, assim, observar que um ambiente saudável, uma rede de apoio, te ajuda e não vai te prejudicar, não vai te deixar menos mulher, menos mãe, é de uma clareza, de uma leveza, sabe?
muito importante. Ouvindo você falar agora, me recordei da minha questão com a amamentação. Eu tentei amamentar o Otávio, tentei por longos 20 dias, foram os 20 dias mais sofridos da minha vida. E assim, eu tive mastite nos dois seios e eu tive que parar de amamentar, mas eu já não estava conseguindo, sabe? Aí a mastite Uhum. veio que parece que falou assim, não, chega, foi o ponto final mesmo para mim. E aquilo parecia que eu não ia ser mãe, parecia que eu não ia ter vínculo com meu filho. E eu escutava as pessoas falando assim, mas você só tentou 20 dias? Mas esse peito tem que calejar. E aí eu cheguei na maternidade para fazer a secagem do leite, porque aí eu precisei tomar antibiótico, né? E aí já falei para a enfermeira que eu não estava conseguindo, ela ligou para minha obstetra, a gente entrou com a medicação para secar o leite. E aí ela falou assim para mim: você nunca ia dar de mamar no seu filho. O seu peito não foi preparado para isso. Você não desenvolveu da forma que tem que ser desenvolvida. Para com isso, menina. E aí eu falei, aí aquilo parece que caiu uma ficha, assim, sabe? E quando eu dava de mamar na mamadeira e eu via ele brincando comigo, pegando no meu dedinho, mexendo, eu Tava falava, tendo uma cara, ligação, não né? precisa. É claro, o vínculo é a gente que constrói. Existem N tipos de vínculo que você pode constituir com a criança, né? Então, assim, não é porque você falha em um determinado aspecto que você é menos, né? É isso, a gente precisa se enxergar como seres humanos, como seres falhos e aceitar esse tipo de falha, porque isso é da natureza humana, né? A gente não tem o que fazer com isso. E a minha parte da amamentação foi bem sofrida também, sabe? Mas porque eu me cobrava. Era até engraçado, assim, eu chorava meia hora antes, porque eu sabia que ele ia chorar para mamar. Aí eu chorava dando, aí eu chorava depois, porque eu não conseguia dar, sabe? Então, era um looping, assim, de 2, 3 horas, extremamente frustrada, porque eu não conseguia Uhum. amamentar, porque ele chorava muito, e eu não sabia se era de fome, eu não sabia se ele queria o meu peito, se ele queria o cheiro, cada um falava uma coisa, e aquilo virou um transtorno, assim, na minha vida. E aí até que essa enfermeira foi uma anja que Deus colocou na minha vida, Uhum. me falou: para com isso, menina, para com isso, vida que segue. Você tentou, você fez o seu melhor, e é isso que eu busco levar para minha vida hoje, sabe? Principalmente na maternidade com o Otávio. Eu tô fazendo o meu melhor, eu vou errar, quando eu erro, eu peço desculpa para ele. Eu falo: a mamãe errou, quando ele vive chorar, eu falo: a mamãe chora mesmo, como você. A mamãe também fica triste, a mamãe também queria fazer isso e não conseguiu, mas a gente vai tentar de novo. E eu acho que é isso. Não adianta a gente querer se pintar como heroínas, principalmente para os nossos filhos, Sim. porque não é assim que a gente vai constituir um ser humano de bem e do bem, sabe? Uhum. É interessante você falar isso, porque a gente ouve muito essa questão da amamentação, né? A Fran até comentou, a amamentação para ela também foi horrível, dores, porque tem essa questão da comparação, né? E a Fran trouxe aqui em cima pra gente também, né? Tipo, ó, nós temos a nossa parcela de sobrecarga feminina. E eu pego esse gancho que ela trouxe aqui de nós temos essa parcela de sobrecarga feminina, de que nós temos também essa parcela de comparação. Porque as mulheres, ou elas entram muito. Isso tem uma parcela de cultura, mas tem uma questão também da mulher, desse feminino, que está sempre se comparando, está sempre querendo entrar Uhum. numa competição de quem é a melhor mãe, quem que deu, né? Quem que deu peito, quem que fez isso, isso, isso. Ah, mas eu fiz isso, isso, isso. E entra numa disputa. Isso acontece em várias esferas. E quando entra na maternidade, acaba tendo uma disputa. Mães, por exemplo, que às vezes têm amigas que têm filho na mesma época, e aí, ah, eu tô conseguindo isso aí. Nossa, mas eu não consegui, tá tudo bem, foi o que você trouxe. Você precisa se conhecer. Então, é importantíssimo, né, para as mulheres que estão aqui, para os homens também. Você que é mulher que está aqui também, compartilha com seu marido, com algum conhecido, porque ele faz parte também, né? Esse maternar, ele faz parte desse ambiente facilitador, ele também precisa ter acesso a essas informações, e você precisa permitir que ele também tenha acesso às informações, chamar para junto, né? A Marlene trouxe comparação é destrutiva, assim, muito. A Mel trouxe pra gente, a rede social faz muito isso. Então, Muito. eu aconselho vocês algo que eu comecei a perceber que pra mim estava sendo muito nocivo, sabe? Fica um final de semana sem rede social. Fica uma semana.
fica um dia, começa a fazer tipo um detox, sabe? Tipo sai um pouquinho para você ver como que fica e mexe na mente, você fica mais leve, você começa a perceber muita coisa em você, você começa a prestar atenção mais nos seus pensamentos, no que você está vendo nas redes. Então é muito importante isso, esse autoconhecimento, até como a Mel trouxe aqui pra gente. Se você não se conhecer como mulher, a gente não se conhece como mulher, a gente inconscientemente projeta nessa criança frustrações e expectativas. A criança ela já veio, ela vem com uma bagagem, ela já de expectativas desses pais, desses cuidadores, uma malinha que ela não precisava levar para a vida, né? Você pode facilitar também, né, Mel? É. E é interessante que essa alienação, né, que a gente chama na psicanálise, esse se constituir pelo desejo dos pais, é muito importante para a criança, né? Ela já vir embasada num desejo, isso é muito importante. Mas em um determinado momento, gente, isso tem que ser desconstruído, né? Para essa criança, de fato, encarar a verdade dela. Cada um tem a sua verdade, cada um é o que é. E se a gente não desaliena essas crianças, elas crescem assim, é aquilo, né? Pais frustrados criam filhos frustrados Sim, e pais um felizes criam ciclo. filhos felizes. E essa frase é muito real e faz muito sentido, ainda mais nos dias de hoje, com esse tipo de comparação. Eu vejo muitas crianças hoje em dia se comparando, né? Assim, muito de uma forma absurda. Antes éramos nós que cobrávamos as crianças para irem na escola, para que obedecessem e tudo mais. Hoje eu vejo que essas crianças elas já vêm com uma sobrecarga de cobrança sobre elas mesmas muito grande. E a Uhum. gente sabe que é dessa comparação absurda que a gente vê nas redes, e isso com certeza vai ter danos muito maiores, eu acredito, que no futuro, sabe? É uma coisa que a gente precisa pensar bastante. A gente vê jovens e crianças passando por conflitos, dilemas, problemas psíquicos que cabia muito ao adulto, né? Então, hoje você vê as crianças tendo que lidar, que nem você trouxe, com assuntos que a criança tem um brincar, né? Que nem o Winnicott traz pra gente. A criança precisa brincar, a criança precisa entrar na fantasia, no lúdico. E hoje, as preocupações, elas acabam tirando, invadindo esse espaço do desenvolvimento da criança, que nem você trouxe, que vai trazer um desenrolar aí que a gente, né, como profissionais aí da área, vai ter que estudar os impactos e ajudar os pais, os cuidadores a lidar com novos desafios, né? Recentemente a gente teve o Felca, né? Denunciando todo esse esquema aí de adultilização e sexo infantil e tudo mais. E eu fico imaginando o que vai ser o futuro dessas crianças, sabe? Porque isso vem de casa, né? Isso vem da rede que mais precisava apoiar, da rede que mais precisava dar segurança, vem totalmente desconstruído, de um lar super disfuncional. E isso a gente sabe que futuramente vai ter danos irreversíveis, às vezes, aí no psique desse adulto que está crescendo totalmente disfuncional. Está crescendo antes da hora, está crescendo com uma sexualização extremamente forçada, né? Que é aquilo que você falou, criança tem que brincar, né? E a gente Sim. vê quando a criança perde a infância, por qualquer que seja o motivo, isso traz, sim, né, danos irreversíveis aí no futuro. Isso é muito triste, né? A Sim. gente tem visto cada vez mais pais negligentes, né? Eu super entendo, não é fácil a gente trabalhar fora. Eu vejo aqui, tem dias na minha casa que é uma loucura. Eu falo, meu Deus, por que tudo isso? Uhum. Mas em momento nenhum a gente negligencia. Se a escola chama, a gente está lá. Às vezes ele mesmo conta, né? As questões que a gente deixa muito aberto. A gente tenta educar de uma forma que ele tenha voz aqui em casa, né? Então, de uma forma respeitosa. Eu quero escutar o que meu filho tem a dizer. Então, ele tem voz, ele tem a hora certa de falar aqui com a gente, ele sabe se expressar, ele sabe contar tudo que acontece na vida dele hoje. E, e a gente vê que não é assim com todo mundo, sabe? Infelizmente. A gente vê crianças com umas posturas extremamente assim, que não correspondem com a idade. Né? Ele tem 6 anos. Já passei por questões assim, bem complicadinhas e que os pais apoiam, sabe? E é complicado, não é fácil. Uhum. Não A é fácil Marlene mesmo.
As meninas estavam falando da questão do leite também, né? Trouxeram até assunto, a polêmica da Gabi, trouxeram até assunto da rivalidade de sogra e tudo mais, que é inconsciente, Ah, mas existe, né? mas Algo que a gente sabe o que eu acho, Gabi? É, vou falar assim, né, da minha observação, tá? Essa geração para trás da gente, umas duas gerações aí para trás da Uhum, gente, vivia para cuidar dos filhos, né? sim. Eu acho que a sociedade não tinha essa pressão que nós temos hoje, né? Tanto que é o nosso tema, né? Os desafios da mulher contemporânea, né? Então, assim, eram desafios totalmente diferentes, né? Então, é claro que elas vão colocar como era no tempo delas, aquela história, né? Ah, no meu tempo, É como se o melhor. tempo fosse melhor do que o nosso, né? Mas, Uhum, claro, ela viveu aquilo, é a experiência dela, é a uhum, validação dela, aí tá tudo bem. Para nós hoje não funciona mais assim, não uhum, precisa funcionar mais assim, né? uhum. É claro, a gente não está desmerecendo a importância do leite materno, pelo amor de Deus, eu acho que é super válido quem consegue. Eu até brinquei com uma amiga e falei, meu Deus, eu te invejo, assim, aquela inveja branca, porque, meu Deus, tipo, a minha mãe tá até 2, 3 anos de idade, assim, e, tipo, vai firme, se tá fazendo sentido, só Sim. vai, né? Mas Uhum, se não deu também, a gente não precisa mais se desesperar, a gente tem outros meios hoje de se fazer, né? Tudo na uhum. vida hoje. Isso é verdade. Aí da questão do meio aí, escolar e tudo mais que a gente está trazendo desses desafios também, a Marlene colocou uma criança com o celular na mão já perde grande parte da pureza da infância, com certeza, e não tem mais o ócio criativo, né? Já É, diria, tipo, a gente que não foi criado com chat GPT. Hoje as crianças que têm acesso ao chat GPT, fica mais difícil a criatividade aí, né? Então porque é a algo. gente tem tudo na mão, né? A gente tem tudo Sim. na mão. Essa geração que está vindo aí não precisa mais ter um raciocínio lógico, né? Se a gente parar para pensar, para que você vai fazer? Você tem tudo ali na mão, né? Mas eu acho que cabe também nesse tema né, que você trouxe lindamente aí dos desafios da mulher atual, nesse tema de que a mãe também, que não é pressão que a gente está trazendo, tá, meninas? Todas que estão vindo aqui, mas assim, também precisa estar antenada nessa questão da tecnologia, nessa questão da atualidade. Peraí, se todas as crianças da escola têm celular, meu filho também precisa? Sabe? Mas tá bom, ele precisa para a comunicação, mas será que ele precisa ter todo acesso? Será que não tem alguma forma de eu monitorar? Será porque a gente não pode? Esses dias eu estava ouvindo um vídeo e eu achei perfeita a fala da profissional, falando assim: é impossível criar uma criança hoje fora da tecnologia, é impossível. Por exemplo, eu trabalho com o meu marido, a gente usa a tecnologia o dia inteiro, porque a gente trabalha em casa com computador. Então, assim, você insere uma criança numa família de autônomos que trabalham com uma empresa de tecnologia, é impossível a criança ficar fora da Sim. tecnologia. Só que, assim, o que eu consigo fazer? Tá, vai ter tecnologia durante certo período, depois é brincar, é sujar, é parque, tá, ok. Mas que tipo de conteúdo essa criança está sendo exposta? Conteúdo para a idade dela, o conteúdo que não é para a idade dela? Tá tendo monitoramento? Porque criança é curiosa, certo? Eu consigo monitorar. Tá tendo conversa? Não é assim, isso é proibido e pronto. Não. O porquê, né? A criança quer saber o porquê que isso Sim. não faz bem, o porquê que. Então, assim, tem todo um aparato aí de não só, não, vou criar minha criança, porque a gente ouve muitas falas assim, né? Não, eu vou criar minha criança sem tecnologia. Gente, é impossível. E assim, o meu pensamento é a realidade deles hoje, né? A gente sabe que raramente uma criança vai trabalhar com outra coisa que não seja tecnologia, né? Uma professora, um tempo atrás, falou numa reunião de pais da escola do meu filho, os filhos de vocês, às vezes, estão sendo preparados para uma profissão que nem existe, né? Se a gente falasse vai lá, 10 anos atrás, de um gerente de tráfego pago, não, eu ia falar, o que que é isso? De comer, de passar no cabelo, né? Isso já é uma É super tráfico de droga, realidade. né? Tráfico de quê? O que que eles vão traficar, né? E hoje, com a IA, a gente sabe que futuramente a gente vai precisar ter o quê? Gente para gerenciar esse tipo de inteligência, né? Então, assim, eu acho que o privar não é exatamente a palavra, mas é aquilo que você falou, é saber dosar de acordo com a faixa etária, o tempo, eu acho que o tempo de exposição.
né? O meu filho, ele faz uso da TV mais do que o celular. O celular é Uhum. muito pouco mesmo. É um período ou outro aí que a gente acaba cedendo, às vezes quando sai um pouquinho, mas em questão de adulto ele acaba fazendo uso. Mas assim, é uma coisa que eu não gosto, a gente percebe demais a diferença dele. A gente até brinca Uhum. que ele vira uma outra criança, você percebe assim, neurologicamente o que faz É mesmo muito na cabecinha estímulo, deles. né, Mel? É muito estímulo. Muito, muito. Fica mais agressivo, até o sono, a questão do sono, sabe? As atitudes, a fala, muda tudo, muda tudo. Então, aqui em casa a gente optou por limitar, né? Então, assim, tudo que ele mexe na TV a gente acaba vendo, né? Uhum. Visualizando até no nosso próprio celular. E quando ele usa, ele tem os joguinhos lá que ele pode jogar, que são joguinhos selecionados, e ele tem o momento dele ali, e acabou, acabou, a gente guarda, e aí ele só vai pegar daqui 10 dias de novo, enfim, quando Uhum. coincide de dar certo dele mexer, né? Mas sim, é uma coisa que precisa de muita atenção da gente, porque eu acho que além de roubar a infância das crianças, tá fazendo com que eles fiquem expostos a coisas que não são legais, né? Sim. E eu penso assim, eu vou falar um pouco da faixa etária do Otávio, né? 6, 7 anos aí. A gente sabe que eles estão aí no início da formação da personalidade, né? Sim. Então, tudo que tem acesso, tudo que escuta, tudo que sente, vai ter raízes aí, né? Então, a gente está bem atento, um pouco mais atento aí do que antes, até por Uhum. instruções até da escola, né? Dos pedagogos e tudo mais. E a gente tem pegado um pouquinho mais no pé mesmo. Uhum. Eu achei legal, eu já vou comentar o que a Fran trouxe aqui, mas eu só queria voltar um pouquinho quando você trouxe aquela questão que eu achei bem interessante, da questão escolar também, desse convívio, Uhum, da criança ter outros tipos de contato também. Por quê? Às vezes a gente fala assim, a referência, a educação da criança, é o pai, a mãe, são os cuidadores e tudo mais. Mas aí você trouxe um ponto de que muitas famílias, infelizmente, passam por situações onde o convívio familiar é o nocivo, não é um ambiente facilitador. Então é muito importante nós que somos tias, vizinhas, professoras, amigas, entendermos que nós também temos um papel facilitador ou não para as crianças que estão ao nosso redor, porque às vezes você é a única pessoa que a criança tem acesso que vai trazer algum conforto, algum acolhimento. Então, assim, nós estarmos atentos de que existem muitas famílias facilitadoras, mas infelizmente nós não podemos ser ingênuos de não acreditar no índice, né? Existem estatísticas, dados que mostram sim. que muitas famílias são nocivas. Então, nós, como mulheres, nós podemos fazer um pouquinho mais também para quem está ao nosso lado, né, Mel? É, eu vou fazer uma analogia, pegando o gancho que você falou. Na minha época de escola, há 20 e tantos anos atrás, a gente sabia que tinham colegas que iam para comer, né? E tinham crianças que não tinham o básico em casa. Uhum, Hoje a gente sabe de crianças que vão para a escola para ter um ambiente seguro, né? E sim. saudável. Uhum, Então, é isso que você falou, sim, o que a gente pode ajudar, né? A gente precisa entender que a gente pode ser um ambiente facilitador, que a gente pode ser um porto seguro para essas crianças, enfim, para as pessoas. Eu acho que para a sociedade num todo, sabe, Dai? Eu vejo que toda essa exposição, toda essa pressão, tudo que a gente vem vivendo está ocasionando aí problemas sérios mentais, né? Então, tudo sim. que a gente pode fazer pela sociedade como um todo, eu acho que é muito válido. O meu propósito hoje é trabalhar com mães, com mulheres, né? Uhum, Até quando você me convidou, fiquei super feliz porque eu tenho levado isso como um propósito de vida mesmo, sabe? A psicanálise tem me permitido escutar histórias, conhecer pessoas incríveis que fazem o melhor que elas podem com o que elas têm, apesar das dores, né, que a gente sabe existir. uhum, É, enfim, eu acho que a gente pode sim fazer sempre um pouquinho mais, seja no seu bairro, na sua igreja, na escola do seu filho, sabe? Existem N tipos de trabalho voluntário. Na escola do meu uhum. filho tem um projeto lá dos pais que vão ler os livrinhos para as crianças, sabe? Eu acho super bacana. Então você Uhum. leva os pais até a escola, senta junto com as crianças, faz uma leitura, coisa que eu não via isso acontecer, tipo, acho que desde, né, na minha época já não tinha mesmo. Mas eu não vi isso acontecer há muito tempo, e a escola do meu filho resgatou isso, sabe? Eu achei muito bacana, É, sabe? Eu acho que ter os pais
assim, quanto mais presente, melhor, né? Uhum, com certeza. Aí a Fra trouxe aqui pra gente, deixa eu tentar subir um pouquinho. Tenho medo de clicar e desaparecer. Não desapareceu, não. Ela trouxe a questão do que a gente estava falando de disposição. Aí ela trouxe pior, mesmo que os conteúdos também de faixa etária, também tem coisas inadequadas, isso é verdade. Então ela se É, sente isso é incapaz verdade. Uhum. de controlar o que aparece, então ela tem muitas conversas do que faz bem ou não assistir. Aí a Gabi também trouxe, né, do controle, acesso. Aí a Fra trouxe para eles saberem escolher. Eu vou aproveitar esse gancho para falar algo que, assim, e aí você me corrija se eu estiver errada também, Mel. A gente está numa troca aqui, mas algo que a gente pode falar também que não está certo. Eu acredito assim, o que eu vejo, por exemplo, a partir da teoria e das crianças que eu me aproximo, enfim, que Observa. existe, observo, existe, tem uma faixa etária também, vai depender também da criança, porque a gente também sabe, e é muito importante a gente pautar aqui para as mães que estão aqui e que vão ouvir depois, existem pesquisas, a psicologia fala uma coisa, a psicanálise fala outra e tudo mais, só que isso não é taxativo, não é assim, essa idade vai acontecer isso e ponto final. Não. A Uhum. gente precisa entender que cada criança é cada criança, cada família é cada família. Então pode oscilar um pouquinho nas faixas etárias. Mas o que eu costumo observar é que às vezes tem crianças que elas não estão ainda preparadas entender o que é o certo e o que é errado ainda. Então elas vão precisar ainda de muita supervisão. Então é muito importante entender, eu achei muito bacana o que a Fio trouxe, mas entender, trazendo aqui para o público também, entender que, peraí, existe uma faixa etária onde você vai perceber sim que a criança já consegue identificar o certo e o errado, mas existem algumas faixas etárias que você ainda vai precisar tomar essa decisão pela criança, porque se você só falar, ela ainda não consegue, né? A gente vê até pelos estudos, né, Mel? Estudos de psicanalistas, de psicólogos que fazem esses testes com as crianças e com os adolescentes, entende, peraí, ela não consegue tomar essa decisão ainda, né? Cognitivamente não está preparado ainda para certas responsabilidades. Então eu vou aos pouquinhos, tem coisa que é conversa, tem coisa eu realmente preciso decidir isso pela criança. E essa geração eu falo do Otávio, né? Essa geração, ela tá vindo mais fragilizada, sabe? Ela tá vindo mais infantilizada mesmo, assim. Até um relato da professora, ela, eles são bebês, assim, são bebês, parece que ainda na pré-infância ali, sabe? E eu concordo com você. Eu acho que eles não conseguem ainda, principalmente nessa faixa etária do meu, de 6, 7 anos. É, assim, ele ainda acredita em Papai Noel, sabe? Em Cebolinha trazendo Uhum, o bebê. E a gente não sabe ao certo ainda o momento de começar a desconstruir esse tipo de coisa, sabe? Às uhum, vezes eu me pego como mãe questionando, Dai, se é bom ou se é ruim ele ainda ser tão infantil, sabe? Nos dias uhum, de hoje, a gente se pega questionando até que ponto é bom ele amadurecer logo e até que ponto é ele ainda manter essa infantilidade, essa inocência nos dias de hoje, sabe? Como uhum, mãe, eu tenho esse tipo de preocupação. Será que ele vai sofrer muito por ser assim tão bonzinho, tão puro ainda, né? Mas eu acredito que isso, os relacionamentos dele, né? Com as relações, enfim, com a socialização deles, eles vão aprendendo e vão amadurecendo, cada um no seu tempo. uhum, Mas sim, eu sim, acredito que essa geração está um pouquinho atrasadinha ainda, sabe? uhum, E eu acho que, enfim, tem muita coisa que a gente pode até sim, marcar um outro encontro para falar tudo. disso. Eu acho que tem muita coisa que influencia não chamo de atraso, mas é, É uma geração diferente, né, essa Mel? dificuldade, né, de Sim. amadurecimento, assim, Sim. exato. Para algumas coisas tem uma evolução, mas para outras tem um retrocesso, a gente Uhum. consegue observar, né? A Marlene trouxe na minha igreja, tem acontecido muito de crianças irem sozinhas e vão ficando e participando. Ah, elas irem sem acompanhamento. Então, é muito importante, então, ter pessoas preparadas para lidar e acolher essas crianças nesse momento, né? Onde em vários momentos da vida delas, elas não têm um amparo ali do pai, da mãe, do cuidador. A Afra trouxe que, no caso dela, são adolescentes, então, sim, realmente precisa de bastante conversa, porque o adolescente já precisa Nossa, realmente escolher, né? Aí a Gabi trouxe tá uma naquela partilha. fase. Pode falar. Não, o adolescente está naquela fase complexa, né, de realmente desalienar, né, Fran?
Sim, seguir o seu caminho aí, buscar as referências e tomara que seja em casa, né? A gente torce para sim. que nós, como pai, acho que a maior vitória da gente é tentar fazer um embasamento para que o mais correto que eles busquem sejam a nossa referência, a nossa casa, né? Eu ouvi uma frase uma vez que fala assim: nós somos responsáveis por quando o nosso filho tiver um problema, que ele corra da gente ou que ele corra para a gente, né? Nossa, é legal. Então, Legal. isso é É. constituído durante o seu vínculo, durante toda a vida dele. E é verdade, eu acho que como pai, quando você se torna adulto, acho que a maior gratificação é quando o seu filho tem um problema, ele volte para mim, né? Ele peça o acolhimento, peça o aconchego, peça o direcionamento, né? É muito Uhum. triste quando a gente escuta assim, ai, nossa, não vou nem falar lá, porque, meu Deus do céu, Não ai, deixa adianta. pra lá, deixa quieto, não vou nem falar, aí vai ser pior. Né? Então aí a gente começa a perceber esse que tipo de relação foi constituída ali, né, Dai? Sim, teve uma base, né, Mel? Quando tem uma base mesmo. A Gabi trouxe uma parcela, porque outros, infelizmente, agem como adultos muito precoces. Sim, tem. É. Então, tem uma Eu descrição. falei da infantilidade, tem outros que já Isso. querem amadurecer muito rápido, né? É. Mas isso está muito nítido na sociedade que a gente está vivendo hoje, que a gente vê que é uma sociedade que os índices de doenças mentais e transtornos estão altíssimos, e é equiparado ali nessa questão do desequilíbrio. Então, assim, ou eu sou, tipo, ou é uma geração de crianças que são muito infantilizadas, ou elas são adultizadas. E aí não tem um equilíbrio. Peraí, tem que ser criança na medida, sabe? Um adulto também, porque hoje a gente se depara com, não que não existia antes, né? Mas hoje a gente se depara, às vezes, com adultos que estão tendo um retrocesso mental, estão aí se comportando como adolescentes. Então, a gente se depara no ambiente de trabalho, por exemplo, com mulheres que estão se comportando que nem adolescente. Então, assim, tem um retrocesso aí, tem uma falta de equilíbrio. E essa falta de equilíbrio, ela vai trazer o quê? Muitos males psíquicos, enfim, em todas as áreas, né, Mel? Começa na casa, vai para o trabalho, vai para a igreja. Então, assim, É, em se todos não os tem esse relacionamentos. se não tem esse autoconhecimento, eu acabo transferindo isso para as outras pessoas, né? Projetando, enfim. Sabe o que eu percebo? Que a minha geração, a gente sempre quis crescer, né? Sempre quis ser adulto, né? Quando a gente é criança, eu queria ser grande para poder fazer isso, eu queria trabalhar, eu queria ter meu dinheiro. Mas a gente não pulava, né? As etapas. A gente não tinha ferramenta para isso, eu acho. Não Eu tinha o acho que 2x, né, hoje. Mel? Oi? Não tinha o 2x. Na nossa época não tinha 2x. Exato! A gente não tinha as ferramentas, a gente não tinha esse acesso. Né? E, enfim, a gente assistia desenho na hora que tinha que assistir, assistia novela na hora que tinha, assistia o que tinha, do jeito que tinha, do jeito que dava, né? Quando não tinha, a gente ia se virar, a gente ia buscar as alternativas, né? A gente ia dar um jeito de driblar aquele tédio, né? E hoje eu vejo até uma dificuldade nas crianças disso, né? O meu filho, às vezes, ele fica no tédio e ele quer sair, ele quer dar um ciricutico, que ele quer ir pro clube e tudo mais. A gente tinha outras ferramentas para driblar essas questões que a gente tinha na infância e tudo mais. Hoje, eu acho que como a gente não tem muito isso mais, as crianças, acaba se pulando as fases, sabe? Ah, não, tá, já deu aqui, vamos pular, vamos passar. Não quero E mais aí isso. as redes sociais, né, contribuem muito para isso, né? Porque a gente pega o celular lá, a gente rola e vê uma menina dançando, rebolando e tudo mais, a menina acha bonito, vê uma moça com um corpo escultural, acha que é só aquilo que importa, e aí já se coloca num lugar de desejo, de objeto de desejo, né? E aí se constitui, enfim, se vai para essa parte aí da sexualidade exagerada, é É complicado também. complicado, aprofundar algo que também dá. Nossa, gente, são tantos temas que dá Né? vontade de pesquisar em Eu vários, preciso né? dar uma freada aqui de vez em quando. Uhum. É que é muita coisa, nossa, é muita coisa. Aí a Fran também falou exatamente, Mel. As conversas aqui em casa começaram quando eles eram pequenos, sempre disse que eles podem contar conosco quando fizerem coisas erradas e não se fizerem quando. Estamos para apoiar. Ah, e não se fizer, mas quando? É verdade, porque errar, todo mundo vai errar. É Todo importante mundo. isso, né, Mel? E Tipo, ver o porquê da importância de se mostrar como vulnerável para o filho da gente, sim. né? Uhum. Do tipo assim, a minha mãe não erra, meu pai não erra, meu pai é o, né? E como é que essa criança vai falar de uma falha?
né, para um pai que é o rei, para a mãe que é tá no Uhum. pedestal. Não, a gente precisa sim fazer com que esse ambiente seja seguro e que eles se sintam bem, né, para expor. Eu tento mostrar para o Otávio que ele é amado pelo que ele é, né? Então, assim, ele pode me contar. Ele está aqui para errar e a gente está aqui para ensinar, né? Tem coisas que Uhum. são negociáveis dentro da minha casa, e ele já sabe. Uhum. Mas com amor e com carinho, a gente vai podando aí, como diz a psicanálise, a gente vai castrando, né, Dé? Uhum. Sim, sim. É necessário, né? Tem muita coisa que vai ser necessário para a constituição da criança, né? Que nem você trouxe aqui no começo da questão da mãe com o bebê. As falhas são necessárias, então, assim, tá tudo bem. Esses dias eu estava conversando com uma mãe de primeira viagem, né? A gente estava conversando ali com a família dela e tudo mais. E aí eu comentei, eu trouxe essa fala da questão da falha da mãe. Olha, antes eu vi uma geração que era assim, deixa a criança chorar no berço, não mexe. Não pega no colo porque é mãe, a gente vem desse Vai extremo, né? acostumar, Vai é. acostumar. Aí hoje a gente vem do extremo assim, a criança chorou para o mundo, sabe? Quer descer, né? Tipo, para o mundo. Eu preciso pegar essa criança, preciso parar tudo para acolher, mas a todo momento, será que a criança não precisa chorar às vezes? Né? É o equilíbrio, né, Mel? Que é tão difícil pra gente, né? Em todas as áreas da vida. A criança precisa frustrar também, não é a todo momento. Mas aí tá, daí aí, o que eu faço? Se conheça, né, Mel? Se conheça para equilibrar você, para É, que você consiga. é aí o X da questão, sabe? É aquilo que eu falei quando eu tava lá no salão pintando cabelo, lembra que eu comentei? Hum, E meu filho aqui em casa com o pai e parecia que eu tava fazendo um negócio extremamente errado. Não era um sentimento de culpa, era um sentimento de algo errado. Do tipo, o que iam falar, sabe? O que iam uhum, pensar. Mas por quê? Isso tudo vem de uma construção na minha cabeça, né? Isso sim. tudo vinha de uma construção de uma mulher que eu queria ser, né? Que eu precisava mostrar para os outros que eu era, né? Uma mãe perfeita, o filho perfeito, tudo perfeito, o filho extremamente obediente, não sei o que lá. Então, assim, a gente precisa, sim, desconstruir esses estereótipos que a gente acaba criando, sabe? Porque não vai ser do jeito que a gente sonhou, gente. Não vai ser. E tá tudo bem, a gente consegue adaptar um monte de coisa, sabe? Uhum, E eu acho que é por isso que se torna tão pesado, Dai. uhum, Quando a gente não vai pro autoconhecimento, quando a gente não se permite curar as feridas, quando a gente não se permite acessar quem nós fomos de criança, que sim. tipo de filhas nós fomos. E aí a gente acaba reproduzindo isso dos filhos da gente. Eu acho que Uhum, a única saída é, sim, o autoconhecimento, sabe? Para que isso seja levado de uma forma mais leve. uhum, sim, ai, com certeza. É revelador, né? E a gente trazendo esse contexto também, esse da psicanálise que traz pra gente esse aprofundar em si mesmo. Então, assim, eu não preciso apenas ficar no superficial e tratar algo ali para que eu consiga lidar com o ambiente de trabalho, para que eu consiga lidar com aquele momento. Eu preciso ir na raiz, né? Eu preciso me conhecer, eu preciso saber realmente o que está acontecendo, porque quando eu me deparo com um problema semelhante, eu já consigo fazer associação. Não, peraí, né? Será que eu estou realmente nervosa com a criança? Será que é realmente a criança que está me fazendo raiva? Porque a gente vê muito isso, né? A Fran trouxe aqui algo e ela gosta bastante também de abordar esse assunto, que é bem importante, dessa educação respeitosa. Então, assim, nós vemos essa questão de que a mãe ou o pai, normalmente a mãe, porque tem essa sobrecarga, né, Mel? Que, Uhum. essa sobrecarga que acaba, tipo, transferindo para a criança e vai para agressão física, né? E será que a criança está sendo criança? Quem que está se comportando? Quem que está excedendo nessa cena aí? Quem que não está se conhecendo? Você sabe, Dai, que eu levei uma vez para minha análise pessoal. Ver o meu filho ser o que ele é um desafio enorme para mim e a criança. Porque eu olho como eu fui na minha infância e ele não é nada do que eu fui. Ele é o avesso do avesso. Tanto o Uhum. meu quanto do meu esposo. E o selfie verdadeiro está Uhum. lá, é muito do meu filho, sabe? Uhum. Mas muito, muito, muito. E é isso que você falou, porque aí entra num lugar de frustração nossa, sabe?
Porque às vezes você foi aquela criança extremamente educada, extremamente quietinha, que não podia falar um A, não, né, não podia sentir, engole o choro, uma menina não chora, a Uhum. menina tem que sentar certinho, tem que ser o que lá, né? E hoje, como a gente acaba dando um pouco mais de voz para essa geração, a gente acaba colhendo também os frutos, né, de uma geração um pouco mais espontânea, um pouco mais criativa, e reviver a minha infância, olhar, ver o Otávio e reviver a minha infância, no começo foi muito doloroso para mim, porque eu queria que ele fosse o que eu era, eu queria que ele fosse, eu queria criá-lo do jeito que fui criada, não que eu fui criada de uma forma errada, a gente não está aqui para pontuar, né, Uhum. quem que educou certo, quem educou errado. Às vezes existe até um pouco de preconceito com a psicanálise, né? Porque a psicanálise só fala de sexo e o mal da mãe. Não é isso, gente. A gente não está aqui para falar que a mãe errou, que o pai errou. A questão é a subjetividade do sujeito, né? Como é que você sentiu, como é que você simbolizou essa sua infância e como é que você traz isso agora para sua maternidade. Porque é claro que você vai acessar o que você foi lá. Você está em contato com uma criança, você está criando um vínculo com uma criança. Não é com um adulto mesmo que você vai criar um vínculo com uma criança. É com a Sim. criança que você foi. Né? Mas isso é assunto para outra. Ai, se deixar, Assunto gente, para próxima. a gente vai. É, Eu vou ler as últimas, porque a gente está 9:02 já. E eu comentei com todo mundo que a gente não ia passar de 1 hora. Vou ler os últimos uhum. comentários. E aí a gente comenta eles e eu já vou deixar a palavra com você, para você falar as últimas palavras aqui pro pessoal. Tá bom. Tá bom? A Miriana, eu acredito muito que acalentar uma criança, um bebê que chora, é muito mais válido para o desenvolvimento da mesma do que deixar chorar porque é mãe. Interessante. Aí Interessante. já lembrei de um outro conceito aqui que eu quero falar, hein? Pode. Você já quer pegar esse gancho? Que aí eu leio Então, depois eu da ia falar Gabi. do holding, né? A gente Ah, entra nesse sim. conceito de holding, que é esse sustentar, Miriana, esse sustentar a falta, a demanda da criança, mas saber fazer isso também, é não gratificar muito, mas também não negligenciar muito. Mas nós temos o papel de holding, que é de sustentação mesmo, de sustentar essas demandas que vêm da criança e devolver isso de uma forma mais ajustada, né? Mais simbolizada para a criança. É aceitar essa demanda que vem da criança, organizar e devolver isso para ela, né? Uhum. A gente fala que é a questão de nomear até os sentimentos, né? Quando a criança é um pouco mais avançadinha, já um pouco mais crescida, é aquele nomear os sentimentos, né? Olha, o que você está sentindo? Isso é raiva, tá tudo bem sentir raiva, mas ninguém tem culpa que você está sentindo raiva, né? Como é que a gente administra essa raiva, né? Então faz Sim. muito sentido isso que a Miriana falou, né? Eu acho que eu vou ser redundante, mas é fato. Como que eu vou organizar algo que eu nem sei que eu tenho, que eu não me organizei? Então é muito importante Sim. isso. Como que eu vou passar para a criança algo organizado se eu não me conheço, se eu nem sei quando eu tenho raiva? Então, como que é importante o autoconhecimento? Como que você lida com a sua raiva? É a forma que você está ensinando vivendo no dia a dia, não é falando para o seu filho como ele lida com a raiva dele. Então, assim, nós Uhum. sabemos, como mulheres adultas, lidar com as nossas emoções, que é algo que dá pra gente também falar tanta coisa, né, Mel? É, A gente exige muito das crianças, às vezes, né? É uma coisa que eles estão aprendendo a lidar, né? sim, E a gente não consegue fazer, imagina eles com 6, 7 anos. Imagina na adolescência, né? Com aquele muqueiro de hormônio e tudo mais. hormônio, tudo oscilado. A Gabi colocou a verdade. Tem essa questão também quando a mãe não consegue se desalienar do filho, quando o filho casa e vai embora, se frustra, Ah, porque é com aquela sensação que o filho lhe deve. Nossa, muitos casos, porque vocês já viram preenche aquele vazio. aqueles vídeos que tá rolando quando o casal faz o chá revelação e a sogra vem E, correndo na frente da esposa? É tipo isso, né? É a sim, realização de um desejo no filho, né? No neto que tá chegando, né? sim. E essa semana, eu estava conversando aqui em casa, a gente, não adianta, né, Mel? Quando a gente começa a estudar um assunto, a gente traz para dentro de casa, né? E o Rafa tá Uhum. quase estudando psicanálise em Oh, tabela, porque às vezes esses dias ele falou assim, tava conversando com um cara que foi um ato falho. Eu falei, olha, já tá, olha, já tá estudando de já tabela, tá identificando a falha, já nossa, tá identificando ato bom de falho. tabela, né, Dai?
É que conviver 24 horas, né? Eu falo, se você É, não aprender alguma coisa. Mas assim, é. né? Aí a gente conversando dessa questão da mulher, às vezes, que hoje a gente vê também uma geração que está demorando muito para casar, filhos que ficam muito em casa. Aí você percebe mulheres que elas acabam preenchendo um vazio do matrimônio que não é preenchido pelo cônjuge com o filho. Então, se eu perco esse filho, o que que eu vou usar para preencher esse vazio que eu tenho que não é preenchido pelo marido? Então, tem uma troca. E o menino ou a menina também tem uma troca. Peraí, tem essa. Estamos falando aqui não generalizando, né? É o que normalmente a Sim, gente vê, mas cada sim, família é uma realidade. E a gente também vê uma troca, uma simbiose aí do jovem tendo um conforto de ter essa mãe que lhe faz tudo. Então, assim, eu não preciso arcar com a responsabilidade de ser um adulto. Então, vira uma simbiose de uma troca que não é saudável, acaba que os dois se beneficiam, mas eles não cumprem o papel realmente, sabe? Ela não entra no mãe suficientemente boa, que não deixa o filho, e o filho acaba seguir a não, vida, né? sim, e É, acaba você vê que não, esse filho não consegue seguir a vida, né? sim. É, não raramente a gente vê, né? Questões de filhos que moram assim com uma idade já um pouco mais avançada, com os pais que enfim, não conseguem mesmo constituir um relacionamento, né? Porque não se deixa mesmo, né? O desejo é tanto, a alienação é tanta que esse adulto já não consegue mais viver pelas próprias pernas, né? E por Uhum, isso que é importante a gente, quanto antes, conseguir desalienar aí, né? Isso é saudável tanto para a criança quanto para a mãe, né? Principalmente para a mãe, né? Porque uhum, a gente fala a questão da função paterna, né? Ela é diferente, né? Na questão do vínculo, ela vem sim. mais com imposição de lei, né? Mais com uma castração, né? A função paterna, né? Ela é responsável assim por mostrar a lei. É um terceiro na relação entre o bebê e a mãe, né? Uhum, É ele que é responsável por mostrar que essa mãe sai de perto do bebê, né? Onde o bebê esperta, opa, a minha mãe não é minha, a minha sim. mãe sai, a minha mãe vai dormir com meu pai, a minha mãe vai trabalhar, a minha mãe sai com outra pessoa, né? Então essa é a importância também da função paterna. Uhum. Aí a Fran trouxe, né, que mais os 20 temas dessa conversa tem tema para várias Nossa, séries eu aí. acho que quatro lives não Vai ser ser suficiente. pouco, né? É. Eu que agradeço também pela participação. Vou deixar a Mel fazer o encerramento dela e aí eu falo depois. Fica à vontade, Mel. Bom, gente, eu acho que o que eu quis trazer foi mais isso mesmo, colocar um pouquinho da minha realidade para vocês, do que eu passei um pouquinho, porque eu acho que quando a gente percebe que a gente não está sozinha, isso também acalenta um pouco o coração da Uhum. gente. E sim, né, vocês não estão sozinhas, todas nós passamos pelos sofrimentos do maternar, pelas questões. Cada fase é uma fase, cada fase traz a sua beleza, o seu sofrimento. Eu acho que o caminho é esse do autoconhecimento, de não se cobrar, de se ver como de fato você é, de se mostrar para o seu filho como de fato você é, sabe? Tentar respeitá-lo como uma pessoa individual, como um ser diferente de você, tentar trazer para a consciência esse desejo inconsciente dele ser o que você queria que ele fosse e que ele não vai ser, sabe? Desculpa, mas ele não vai ser, sabe? Se você tentar insistir nisso, talvez você vai criar um adulto infeliz, né? Quantos relatos a gente não tem de filhos que seguem carreiras porque o pai era advogado, porque o pai era médico? E tá tudo bem se você de fato quer ser médico, quer ser advogado, mas não para cumprir um buraco do seu pai, sabe? Não para buscar o objeto perdido da era narcísica da sua mãe, né? Que a gente sabe que a gente não vai encontrar jamais. Existe um buraco dentro da gente que não vai ser preenchido. Não é com o seu filho que você vai preencher, né? E pensar que não tem competição, que a gente é o que a gente é e não o que queriam que você fosse. Então, eu acho que o primeiro caminho é você se desalienar desse desejo do outro, desse desejo da sociedade, e se ver como de fato você é, sabe? Se aceitar como de fato você é. E é aquilo que eu falei, né? Pais felizes criam filhos felizes. Não tem como um ser frustrado criar um ser saudavelmente, psiquicamente saudável, né? E eu acho que a minha mensagem de hoje era essa. Incrível, Mel.
Obrigada a todos que participaram, as meninas que comentaram aqui, que deixou esse bate-papo mais leve ainda. Essa era a nossa Super intenção, gostoso. né? Gostoso. E vai, se deixar, a gente Sim. vai mesmo. Infelizmente, por conta do horário, a gente vai encerrar. Mas, assim, a live vai ficar salva, tanto no meu perfil, quanto no perfil da Mel também. Vocês que não seguem a Mel ainda, vão lá, sigam ela. Eu vou deixar o arroba bonitinho. Vocês que seguem a Mel e não me seguem ainda, Por favor. sempre trazendo conteúdo para vocês e também a gente vai avisando tanto na minha rede quanto na Mel os próximos encontros. Então hoje a gente falou sobre esse desvendando a maternidade, iluminando os desafios da mulher atual, né? Fechando aqui com essa mensagem da Mel. Então a nossa intenção é trazer leveza, né? Não trazer mais uma carga, mas para que tem como sim a mulher assumir vários papéis, isso é muito importante, é maravilhoso ser mulher, mas com leveza, sem pressão, né? Sim. Então não deixe também vocês de compartilhar, tirar print, mencionar a gente, compartilhar com a amiga, com o marido também, os homens, para que a O gente meu tá aí, ó. Tá fazendo aprenda. operação aí, ó. Que bom, porque é importante É. isso, né? A gente falou aqui, a Mel trouxe o ambiente facilitador, então a gente precisa falar mais sobre o assunto. E como vocês trouxeram aqui, tem tema sim. Na próxima terça-feira, 8 horas, a gente está aqui com o encontro marcado de novo, tá? E obrigada, meninas. E qualquer dúvida também, a gente está à disposição. Mel, muito obrigada, porque eu tive uma aula aqui. Eu amo falar Ah, com você, que eu aprendo muito. agradeço. E a gente Igualmente. vai se falando. E eu só ia falar para você, a gente tentar tirar um print nas duas aqui para o pessoal dar uma. Eu vou ver onde que eu aperto aqui, que eu tô num negócio novo. E vamos ver se dá certo. Se não der, gente, não deixe de tirar um print e marcar a gente lá, tá bom? Eu acho que não deu Deu? sim. Oh, beleza. Aí eu marco lá, Mel, muito obrigada, boa Combinado. noite e até a próxima terça-feira. Eu é que agradeço, gente. Agradeço todo mundo que entrou, que agregou aí nos comentários. Semana que vem estaremos juntos com mais um tema aí. Que eu sei que vai enriquecer bastante também. Até terça-feira, então. Um beijo, Um Mel. beijo, gente. Boa Boa noite. noite. Tchau, Tchau, tchau. gente.